Olá a todos, bem-vindo ao LabourCast. No episódio desta semana falamos de acordo de cedência de interesse público. Este acordo é um instrumento utilizado na administração pública para possibilitar que um trabalhador de uma entidade pública seja temporariamente cedido a outra entidade, mantendo o vínculo do seu empregador de origem. Este mecanismo é regulado por normas específicas que garantem o respeito dos princípios da legalidade, da eficiência e do interesse público. Mas afinal, o que é a cedência de interesse público? Trata-se de um regime que permite a transferência temporária de um trabalhador entre entidades públicas ou entre uma entidade pública e uma entidade privada, desde que tal medida se justifique por motivos de interesse público e assente num acordo entre o empregador original, que é o cedente, e o novo empregador, que é o cessionário, devendo ter a aceitação do trabalhador. A lei estabelece que o trabalhador continua vinculado ao empregador original, mas passa a prestar serviços na entidade cessionária, que será responsável por definir as funções e supervisionar o desempenho do trabalhador. O principal objetivo da cedência é atender às necessidades de caráter urgente ou específico em áreas onde existe a carência de recursos humanos ou carência de conhecimento técnico. Considerando o seu enquadramento legal em Portugal, este mecanismo é regulado pelo Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas aprovado pela Lei 35/2014 de 20 de junho. As normas aplicáveis à cedência de interesse público estão previstas, nomeadamente, nos artigos 241 e seguintes desta lei. Além disso, o regime pode ser complementado por legislação setorial ou regulamentos internos específicos das entidades envolvidas na cedência. A cedência de interesse público deve observar ainda pontos importantes. Autorização governamental. A transferência requer a autorização do membro do governo responsável pela área do empregador público. Suspensão do vínculo original. Em regra, o vínculo do empregador original é suspenso durante o período de cedência. Duração. Quando a cedência é para um empregador público, geralmente tem a duração máxima de 1 ano. Direitos do trabalhador. O trabalhador mantém certos direitos, como a contagem de tempo de serviço na categoria de origem e a opção de manter o regime de proteção social na categoria de origem. O acordo de cedência de interesse público deve obedecer ainda a algumas características principais. O consentimento expresso do trabalhador, salvo em situações de mobilidade obrigatória. A formalização do acordo escrito que contenha a identificação das entidades de origem, a cedente, e as entidades de destino, cessionárias. O período da duração da cedência. Os direitos e deveres do trabalhador, a repartição de responsabilidades financeiras, incluindo a remuneração e os encargos sociais. A remuneração e os encargos financeiros também devem ser referidos. O mesmo se refere da duração, renovação, uma vez que a cedência tem sempre caráter temporário. E, por fim, a data prevista para a cessação da cedência, que é o momento em que o trabalhador deve regressar à entidade de origem. E quais são as vantagens do acordo de cedência de interesse público? Para o trabalhador, é, por certo, uma oportunidade de desenvolvimento profissional em novos contextos e em novas áreas de atuação. Para as entidades públicas, permite o reforço de recursos humanos para a execução de projetos específicos ou para enfrentar carências temporárias. E para a sociedade em geral, garante a continuidade de serviços essenciais atendendo a demandas e prioridades da população. Cuidados a observar no acordo de cedência de interesse público. A cedência de interesse público deve respeitar os limites legais e garantir que os direitos do trabalhador são protegidos. Além disso, é fundamental assegurar que o interesse público seja o elemento central da decisão, evitando o uso deste instrumento para finalidades que não atendam às necessidades coletivas. Concluindo, o acordo de cedência de interesse público é uma ferramenta essencial na gestão flexível e eficiente da administração pública, permite a redistribuição de recursos humanos e permite corresponder às necessidades e prioridades da sociedade. No entanto, lembre-se, a sua aplicação exige rigor, transparência e respeito pelas disposições legais em vigor, assegurando um equilíbrio entre o interesse coletivo e os direitos dos trabalhadores. Obrigada por assistir ao nosso LabourCast. Voltamos na próxima semana.